Fala galera guerreira, tudo bem com vocês? Estamos de volta para analisar mais uma obra que cai nos vestibulares aí, aquela análise completa que você já conhece. Mas antes de começar, antes de te falar qual é a obra de hoje, você já é inscrito no canal? Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, inscreva-se agora e receba todas as semanas as melhores videoaulas sobre português. Certinho? E não deixe de indicar para os seus amigos, deixar o seu like aí, beleza? A obra de hoje é esta aqui, ó. História do Cerco de Lisboa, do nosso José Saramago. Eu falo nosso, né? Porque é o único escritor de língua portuguesa a ganhar o Prêmio Nobel. Um orgulho para todos que falam a língua portuguesa. Ele é português, não é brasileiro, mas nos representa e representa muito bem. Um dos maiores escritores dos últimos tempos em toda a literatura universal aí. E o José Saramago, uma das linhas, né, de produção do José Saramago são os romances históricos. A história do Cerco de Lisboa é um romance histórico. O que é um romance histórico? Um romance histórico é um romance que mescla fatos verdadeiros, fatos verídicos, frutos de uma pesquisa cuidadosa, com ficção, com criação fictícia. Então, História do Cerco de Lisboa é um romance histórico feito em 1989, publicado em 1989. E qual seria o fato histórico que esse livro está abordando? Como o título já indica, é sobre a libertação de Lisboa dos mouros. Lisboa estava sob domínio dos mouros desde o século VIII e foi libertada por aquele que é o primeiro rei de Portugal, Afonso I, também conhecido como Afonso Henriques. Essa figura que vocês estão vendo aqui, uma estátua que nós temos em Portugal em homenagem a ele. Ele nasceu em 1109, tornou-se rei de Portugal em 1139 e governou até a sua morte em 1185. O Cerco de Lisboa começou em outubro de 1147. Depois que os portugueses tinham tomado posse de Santarém, tinham expulsado os mouros de Santarém, eles foram para Lisboa. Afonso Henrique queria tomar posse também de Lisboa. E houve ali uma grande batalha, né? O cerco começou em julho de 1147 e só foi conseguida a vitória em outubro de 1147. Mais de 3 meses de cerco aí. Aqui você tem algumas imagens. Quando os mouros foram intimados a abandonar Lisboa, eles se fecharam dentro de um castelo, né? A população toda se fechou dentro do castelo e eles passaram a resistir às tropas portuguesas que eram auxiliadas ali pelos cruzados. Aqui você tem algumas imagens, né? Foram construídas torres para invadir esse castelo, passar por cima do muro. Aqui embaixo você tem o ataque a algumas das portas do muro e tal. Enfim, há todo um aparato histórico verdadeiro. Tem vários personagens do livro, além do Afonso Henriques, que são personagens verídicos, personagens que realmente participaram dessa história, mas tem também uma narrativa fictícia. O narrador vai mesclando, né, fatos fictícios desse cerco de Lisboa com fatos verídicos. Mas não é só isso. Para complicar um pouquinho mais, nós temos aqui duas histórias. Nós temos a história que ocorre lá no século XII, né, 1147, quando houve o cerco, quando houve a tomada lá de Lisboa, a expulsão dos mouros, mas nós temos também uma história que acontece no presente da obra, no presente da narrativa, no final do século XX. Então são duas histórias com dois casais protagonistas diferentes. Nós temos como protagonista da história no século XII o Mogame e a Oruana, e como protagonistas na história do final do século XX, o Raimundo e a Maria Sara. São duas histórias de amor em meio a essa narrativa histórica, a uma cruzada. Nos dois casos a gente pode considerar uma cruzada. Lá no passado para conquistar Lisboa e no presente a cruzada do Raimundo para
conquistar a sua autoestima, a sua mudança, a sua transformação e a sua Maria Sara aí. É isso que nós vamos mostrar para vocês. A gente vai começar, normalmente a gente começa falando sobre a estrutura do livro e tal, vamos inverter. Vamos falar primeiro sobre o enredo. O livro é composto por 18 capítulos, tá? Nós vamos tentar sintetizar rapidamente cada um desses capítulos para que no final a gente possa dar o fechamento falando sobre a parte estrutural do livro, que também pode ser cobrada num vestibular. Certinho? Então vamos lá, capítulo por capítulo. O livro começa com uma conversa entre um historiador que escreveu uma história sobre o Cerco de Lisboa, né? Está publicando um livro sobre o Cerco de Lisboa, chama exatamente História do Cerco de Lisboa. E esse historiador está conversando com um revisor, que vai fazer a revisão do seu trabalho, da sua obra ali, para que ela possa ser publicada. Essa conversa, gente, ela é um tanto quanto filosófica, tem um certo tom filosófico, né? Uma discussão sobre o papel de cada um. O revisor tem consciência da sua posição subalterna, né? Principalmente perante a sociedade, o prestígio, né, do revisor não é o mesmo do escritor. Mas ele tem também um certo orgulho da sua profissão, demonstra até uma certa arrogância, né? Que muitas vezes ele tem que consertar os erros dos historiadores, os erros dos autores e tal. E há até uma certa tensão entre essa conversa deles ali. O historiador, por sua vez, parece bastante simpático. Ele reconhece o trabalho do revisor, mas o revisor não se deixa entusiasmar muito com esse reconhecimento do historiador, não. Inclusive tem até uma historinha pequena, um apólogo, né, que é uma história curta com uma certa moral. É a história de Apelles e o sapateiro. Apelles era um pintor e ele pintou um quadro e colocou na porta da sua casa e ficou escondido porque as pessoas passavam na frente e faziam comentários sobre o quadro. E ele queria saber o comentário, positivo, negativo, sobre o quadro ali. E aí passou um sapateiro. E como era uma figura que tinha sandália, o sapateiro, observando a sandália, que afinal de contas era o que ele conhecia, fez um reparo, que havia um erro na sandália. E o Apelles depois observou que o sapateiro estava certo, foi lá e corrigiu. No dia seguinte, o sapateiro passou novamente e, tendo visto a correção, resolveu também fazer um comentário sobre o restante da figura, apontando alguns defeitos ali no quadro. E aí o Apelles não gostou e disse a seguinte frase: "Não suba o sapateiro acima da chinela". E o revisor usa isso para mostrar para o historiador que ele sabe o seu papel, né? O papel dele é mais subalterno, ele não vai se meter, né, no trabalho que é do escritor. Ele vai se limitar ao trabalho dele de revisor. Aí nós vamos para o segundo capítulo, e no segundo capítulo nós temos mais as reflexões desse revisor sobre o livro do historiador. Ele tem uma certa ojeriza com o livro, ele tem algum quê com o livro e tal. Apesar do autor historiador ter se mostrado simpático com ele, ele tem alguma coisa que o incomoda no livro. E aí ele começa a fazer uma reflexão sobre os erros. E ele diz o seguinte, isso é importante para o transcorrer do livro. Ele diz que quando uma afirmação errada é registrada e repetida várias vezes, insistentemente, ela acaba se tornando uma verdade. E ele usa como exemplo a afirmação de Aristóteles de que uma mosca tem 4 patas. E isso, mesmo comprovado depois que está errado, continua muitas vezes confundindo as pessoas. Quer dizer, as pessoas muitas vezes aceitam aquela ideia, né, de que a mosca tem 4 patas. Faz umas referências também sobre os vários tipos de erro e tal. Quando você está lendo isso no capítulo 2, você acha meio chato, né? Uma divagação meio filosófica e tal, mas você vai entender a importância dessa reflexão quando você vai para o capítulo 3. No capítulo 3, começa com a apresentação desse revisor, né? Ele começa assim, o revisor tem nome. E aí ele nos apresenta este revisor, que vai ser um dos protagonistas da história. Ele se chama Raimundo Bem-vindo da Silva. Ele não gosta do nome do meio, ele só gosta de ser chamado Raimundo da Silva. Um homem de mais ou menos 50 anos, um homem simples, solitário, sem família, que pinta os cabelos para disfarçar a idade, vive com pouca coisa, enfim, uma pessoa bastante humilde, né?
que leva uma vida também bastante insossa. A vida dele se resume a livros, né? Ele tem uma biblioteca bem substancial, né, que ele usa para o seu trabalho, e o trabalho dele é fazer revisão para uma editora. Ele é um dos revisores de uma grande editora de Portugal ali. E nesse momento, o livro que ele está revisando é exatamente a história do Cerco de Lisboa. E o Raimundo recebe a visita de um funcionário da editora que vem pressioná-lo para que ele entregue o mais rápido possível a revisão daquele livro, porque o livro tem que ser editado, que está perdendo dias de venda, aquele argumento todo da editora ali, aquele argumento comercial. E ele diz ainda que uma revisão feita às pressas pode conter erro e mas não adianta, ele tem que entregar o livro no dia seguinte. Então ele teria que fazer uma última leitura durante a noite. E ele resolve fazer apenas uma leitura básica em alguns pontos ali, porque ele não vai passar a noite toda acordado para fazer essa última leitura. Mas o que o incomoda é um trecho onde diz, fato histórico, que os cruzados que estavam passando por Lisboa, né, no caminho para o Oriente, ajudaram os portugueses nesse cerco de Lisboa, a conquistar Lisboa. Essa frase, essa afirmação de que os cruzados ajudaram os portugueses, não sai da sua mente. Ele se sente incomodado com essa frase. E aí, de repente, meio que inconsciente, conscientemente, ele coloca um não no meio. Simplesmente invertendo o fato histórico. Ele coloca: os cruzados não ajudarão os portugueses na conquista de Lisboa. Ele sabe, ele tem consciência de que isso é um erro grave. Mas mesmo assim ele faz e entrega o livro para a editora para ser publicado. No capítulo 4, ele entrega então a obra, né, revisada à editora, e fica na expectativa da descoberta do erro. O erro vai ser descoberto mais cedo ou mais tarde. E ele fica numa certa expectativa, um misto de medo, né, e de curiosidade para saber o que vai acontecer, qual vai ser a reação ali. Enquanto ele fica nessa expectativa, ele resolve dar uma volta por Lisboa, vai até o castelo, né, onde tinha acontecido o cerco em Lisboa, e fica imaginando como que seria a Lisboa daquela época, do século XII, quando houve o cerco ali. No capítulo 5, ocorre, 13 dias depois dele ter entregue, ocorre a descoberta do erro. O livro já tinha sido impresso, estava saindo para a venda quando se descobriu o erro. E aí foi necessário fazer uma errata. Claro que ele é chamado às pressas à editora para explicar o que aconteceu. Os donos, né, os diretores lá, eles têm consciência de que não foi um erro por descuido. Tá? Eles têm consciência que foi um erro proposital e eles querem que o Raimundo explique isso. E o Raimundo simplesmente diz que não sabe explicar. Ele admite que fez o erro de maneira proposital, que ele colocou aquele não de forma consciente, mas ele simplesmente não explica a motivação dele. Ele está até, né, meio temeroso que ele possa ser demitido e tal, mas como ele é um bom funcionário antigo, nunca cometeu nenhum erro, os diretores resolvem mantê-lo no emprego. Porém, a partir de hoje, ele terá que se reportar a uma nova diretora, uma nova chefe, que é quem vai cuidar dos revisores. Ele tem um primeiro contato com essa mulher, não é um contato agradável, ela tem um olhar desafiador para ele não gosta, né, do jeito como ela conversa com ele, mas ele também não reclama muito porque, afinal de contas, ele saiu no lucro sendo mantido, não perdendo o seu emprego ali. Aí nós vamos para o capítulo 6. No capítulo 6, o Raimundo escreve uma carta para o autor do livro, né, o escritor, pedindo desculpas, isso foi uma exigência da própria editora. Ele é chamado à editora novamente por sua chefe, e aí ele fica sabendo o nome dela, ele fica sabendo que ela se chama Maria Sara. A Maria Sara lhe entrega um livro, mas não é qualquer livro. Ela diz: esse é o seu livro, é o único livro que saiu sem a errata. Ou seja, saiu como ele havia revisado, com aquele não que ele inseriu lá, dizendo que os cruzados não ajudarão os portugueses a libertar Lisboa. E ao mesmo tempo, a Maria Sara lhe sugere que ele escreva a sua versão sobre o cerco de Lisboa sem o auxílio dos cruzados. Ela fala que leu alguns escritos dele, alguns comentários que ele fez para a editora sobre livros e acha que ele escreve bem, acha que ele tem capacidade para fazer isso. E ela pede então, escreva a sua versão em que os portugueses não são auxiliados pelos cruzados para libertar Lisboa.
O Raimundo, a princípio, recusa, né? Meio que desconfiado, meio que ofendido, acha que ela está de brincadeira com ele e tal, mas aquilo fica na cabeça dele. E aí nós vamos para o capítulo 7. No capítulo 7, o capítulo começa com uma reflexão sobre causa e efeito. Aquela ideia de que toda causa tem os seus efeitos. E aí ele começa a pensar sobre os efeitos daquela atitude meio que epifânica, né? Meio que sem controle, que ele colocou aquele não lá no meio do livro sobre a história do Cerco de Lisboa. A primeira atitude dele, o primeiro efeito disso é uma mudança sobre si mesmo. Ele pega todas as tintas que ele pintava o cabelo e joga fora. Ou seja, ele resolve assumir a sua maturidade, os seus cabelos brancos. A outra atitude é a decisão de escrever a sua versão sobre o Cerco de Lisboa. Ele toma a decisão de que ele vai fazer a sua versão, onde os portugueses terão que tomar Lisboa sem o auxílio dos cruzados. E ele conclui que a primeira coisa que ele tem que fazer é encontrar uma boa explicação para o fato dos cruzados não terem ajudado os portugueses. Qual o motivo pelo qual eles não ajudaram os portugueses? Aí nós chegamos no capítulo 8. No capítulo 8 começa aquela alternância entre as duas histórias, né? Feitas pelo Raimundo, porque já havia algumas alternâncias com a história original do Cerco de Lisboa, mas agora feita pelo Raimundo entre a história do passado e a sua história do presente aí. Começa com a descrição do discurso do rei Afonso IV aos cruzados, pedindo aí a sua participação na conquista de Lisboa. E nesse discurso, o rei Afonso refere-se à conquista de Santarém, dizendo que ele conta com a ajuda dos cruzados, mas que se os cruzados não os ajudarem, não tem problema. Os portugueses têm condições de conquistarem sozinhos Lisboa, como conquistaram Santarém. E o Afonso Henrique demonstra uma certa arrogância, uma certa prepotência, dizendo que Cristo vai lutar ao seu lado, que Cristo o apoia. Na verdade, o Afonso Henrique está meio falido, ele não tem muito a oferecer para os cruzados. Os cruzados, obviamente, querem uma recompensa por esse trabalho de ajudar os portugueses a conquistar Lisboa. E o Afonso Henrique fala que não tem dinheiro para recompensá-los e que eles têm que se contentar com os saques de Lisboa, né? Com o que puder ser saqueado, retirado dos mouros lá. Que obviamente não é grande coisa, não é um povo muito rico. E aí fica esperando a resposta. Os cruzados prometem dar a resposta no dia seguinte. Voltando para o presente, o Raimundo vai até a editora entregar uma revisão sobre um livro de poesia e encontra a Maria Sara. E ali eles têm uma conversa e fica meio implícita a cobrança da Maria Sara. Tipo assim, você está escrevendo o livro, você já começou a escrever o livro e tal. Ela não diz isso diretamente, mas dá a entender que ela gostaria que ele realmente escrevesse esse livro aí. Aí nós vamos para o capítulo 9. No capítulo 9 começa com a resposta irônica e debochada dos cruzados recusando, como ele colocou, né? Não ajudarão, ajuda aos portugueses. E a ironia está exatamente em cima disso. Já que vocês conquistaram Santarém com a ajuda de Cristo, nós não vamos nos meter, né? Cristo pode ficar magoado, né? E quem tem Cristo ao seu lado não precisa dos cruzados. O rei percebe a ironia e responde com mais ironia ainda, que eles podem ir embora, que os cruzados podem ir embora, que certamente lá no Oriente eles encontrarão uma batalha da qual eles não poderão fugir, insinuando que os cruzados estão sendo covardes. Quase que há uma briga entre eles, os cruzados se sentem ofendidos e tal, mas aí tem sempre aquele pessoal que apazigua tudo e fala que o verdadeiro motivo é que os cruzados não viam vantagem nessa guerra, quer dizer, os saques não compensariam o esforço. Mesmo assim, cerca de 100 cruzados resolvem ficar e ajudar os portugueses ali. No plano do presente, o Raimundo vai fazer outra visita a Maria Sara, né, sobre trabalho. Os dois conversam, aí ele admite para ela que está escrevendo o livro e tal, e ele, ao sair, acaricia uma rosa branca que ela tem sobre a mesa, quase que de maneira involuntária. Aquilo meio que mexe com ela, e ela lhe oferece uma carona até a sua casa. Ela diz que sabe o endereço dele, porque já pesquisou, né, sobre todos os funcionários e tal, e ele aceita e ela o leva até a sua casa.
Quando chegam na frente da casa do Raimundo, o Raimundo, cavalheirescamente, convida a Maria Sara para subir. Ela recusa, diz que ainda é cedo e vai embora. E assim termina o capítulo 9. Aí nós vamos para o capítulo 10. O capítulo 10 começa com a alegria dos mouros muçulmanos com a partida dos cruzados. Mas eles também percebem que cerca de uma centena desses cruzados resolveram ficar e lutar ao lado dos portugueses. Entre eles, um cavaleiro alemão chamado Henrique, que tem com ele uma barregã, uma amásia, um amante, que ele sequestrou, né, nas terras por onde ele passou conquistando lá. É aquele espólio de guerra, né? Era muito comum roubar mulheres, né, nas povoações naquela época e levar como verdadeiras escravas sexuais aí. Ela se chama Ouroana, tá? Então já começa a aparecer uma dessas personagens fictícias ali. O Cavaleiro Henrique é um personagem verídico, existem até milagres atribuídos a ele. Mas obviamente que essa barregã, essa Ouroana, é a personagem fictícia. O Raimundo, ele está buscando um personagem, um protagonista para dar destaque na sua história. E aí ele encontra um soldado chamado Mogame. O Mogame participou da ação em Santarém, da conquista em Santarém. Ele está contando essa história ali para os companheiros, né? Dizendo que ele subiu aos ombros do seu capitão e com uma escada conseguiu pular o muro e assim abrir as portas, né? E iniciar a conquista de Santarém. O Raimundo fala que não gostou dessa parte dele, porque certamente isso é mentira. Sendo ele soldado, o mais provável é que o capitão tivesse subido nas costas dele. Mas por outro lado, gosta da atitude dele quando ele critica alguns companheiros que estão se vangloriando por terem abusado sexualmente das mouras e depois as degolado. Ele acha isso um absurdo. E isso meio que encanta o Raimundo, meio que comove o Raimundo e ele resolve então elegê-lo como personagem principal da sua história. Personagem que ele mesmo estava criando, né? Nós temos aqui um aspecto metalinguístico bem interessante. Toma cuidado, isso pode ser cobrado a qualquer momento. Numa pausa da escrita, o Raimundo sai para espairecer e compra uma rosa branca e leva para sua casa. A rosa branca começa a ser a linha de ligação dele com a Maria Sara. Aí nós chegamos no capítulo 11. No capítulo 11, os portugueses vão até os mouros, oferecem a eles a possibilidade de rendição, né, deles ou abandonarem a cidade ou se entregarem aos portugueses, evitando assim de serem mortos. Os mouros, obviamente, recusam essa oferta e falam que eles estão prontos para a luta. Então, ocorre a declaração de guerra. E aí nós vamos para o capítulo 12. O capítulo 12 se concentra mais na história do presente. O Raimundo vai à editora e fica sabendo que a Maria Sara está doente. Aí ele consegue o telefone dela com a secretária lá, que também chama Sara, depois nós vamos ver. Então ele consegue o telefone da Maria Sara, coloca no bolso, mas ele não tem coragem de ligar. Ele passa o dia inteiro pensando se liga, se não liga e tal. Percebe também que a mulher que trabalha para ele está desconfiada de que ele está mudando, né? As mudanças são visíveis, inclusive no cabelo dele, aquela flor em casa e tal, mas ele se recusa a abrir a sua intimidade ali. Voltando para a história do passado, o rei Afonso discute estratégias para atacar Lisboa. E aí o narrador mostra por que ele é um grande rei. Havia 3 grupos divergindo. Alguns queriam um ataque imediato, né, para acabar logo com aquilo e tal. Outro grupo, entre eles o Henrique, queria uma coisa mais de inteligência. Eles queriam construir torres para poder chegar aos muros por cima, porque era muito difícil chegar, os muros estavam em vantagem, né, do alto dos muros para atingir os portugueses lá embaixo. E há um terceiro grupo que não quer atacar, eles querem o seguinte, ó, manter o cerco apenas e fazer com que os mouros desistam pela fome e pela sede. Afinal de contas, não entra comida, não entra água, tem milhares de pessoas dentro da cidade e eles acham que é uma questão de tempo que os mouros terão que se entregar. Mostrando capacidade de governo, o rei resolve atender a todos. Então ele faz assim, vamos por 3 etapas. Primeiro fazemos um ataque frontal e direto. Se fracassar, vamos para a torre. Se fracassar as torres, fazemos o cerco e esperamos
o tempo necessário para os mouros se entregarem. Voltando para o presente, no final do dia, depois que ele parou de escrever, ele percebeu que a mulher há dias, né, a sua empregada, tinha deixado um bilhete dizendo que a Maria Sara tinha ligado para ele. Tá? E aí ele fica naquela, e agora? Eu ligo, tá meio tarde e tal. Resolve deixar para ligar no dia seguinte. No capítulo 13, começa com a narrativa do Cerco de Lisboa no passado, então mostra o início efetivo da guerra. No presente, o Raimundo finalmente toma coragem e liga para Maria Sara. E aí começa uma conversa entre eles, né? Naquele estilo do Saramago que você não sabe quem está falando, não tem pontuação, não tem separação. Depois a gente vai mostrar isso para vocês. E aí demonstra, né, toda a emoção entre eles, um pouco de tensão. Ela agradece, diz que é o único revisor que se preocupou com ela, com a saúde dela e tal, e que ela estava realmente esperando esse telefonema. E a conversa vai andando, até que de repente, não mais que de repente, os dois se declaram apaixonados. É uma declaração de amor feita por telefone. O Raimundo volta para casa e no caminho compra 2 rosas brancas para si e manda entregar 2 rosas brancas para a Maria Sara. No capítulo 14, nós temos as primeiras batalhas. Os portugueses começam a atacar, os moradores são obrigados a fugir de suas casas rapidamente, os moradores mouros, né, e se esconder dentro da proteção do castelo, deixando para trás comidas e coisas que são saqueadas aí pelos português. O cerco se fecha definitivamente ali. Nesse capítulo também é feita uma referência mais específica, né, ao Almogame e à Oruana. Ele a encontra um dia lavando roupa no córrego e tal, e fica olhando para ela, seduzido pela sua beleza. Depois mostra ele na sua barraca lá sentindo desejos pela Oruana, enquanto o Raimundo, na sua casa, sente desejos pela Maria Sara. Os dois ainda não se encontraram após a declaração de amor. As conversas dele continuam sendo por telefone. O Raimundo, inclusive, sugere ir visitá-la, visitar Maria Sara na sua casa. Ele fica sabendo que ela é separada, que mora com o irmão e a cunhada, que não tem ninguém, tá livre. Mas ela pede para que ele espere ela melhorar, que ela vai visitá-lo na sua casa. Então ela acaba no dia seguinte melhorando, vai trabalhar e depois do trabalho ela vai até a casa do Raimundo. A Maria Sara demonstra um grande interesse pelo livro que o Raimundo está escrevendo, tá? E os dois acabam finalmente se beijando, trocando o primeiro beijo ali, concretizando então o amor que eles declararam por telefone. E assim termina o capítulo 14, nós chegamos no capítulo 15. O capítulo 15 começa mostrando o ataque direto dos portugueses, né, que era a primeira estratégia, aos muros. E eles atacam exatamente no momento em que o almohadem, aliás o livro começa com esse almohadem, que é um religioso cego que chama o povo muçulmano para a reza. Então, o canto, né, do almohadem chamando para a reza é o sinal para que os portugueses ataquem. Mas eles são mal sucedidos. O castelo é muito bem fortificado, né? E os portugueses acabam sofrendo várias baixas, cerca de 30 mortos que são enterrados e tal. Nesse capítulo também nós ficamos sabendo que o Almogame vai até o acampamento dos nobres na esperança de ver a sua Oruana. Fica rondando por lá na esperança de poder, pelo menos, contemplá-la de longe ali. E a Maria Sara, por sua vez, vai visitar o Raimundo na sua casa e eles passam a noite juntos. Pela primeira vez, eles fazem amor, passam a noite juntos, consolidando definitivamente a história de amor entre eles ali. No capítulo 16, como fracassou a primeira estratégia, a segunda estratégia é construir aquelas torres, né, onde eles poderão chegar por cima, né, e atacar os mouros, invadir o castelo por cima, né, de maneira mais protegida. Quem constrói a primeira torre é o cavaleiro Henrique, tá, que tinha muita experiência nisso, sabia muito da engenharia disso e tal. E o Almogame acaba ajudando a construir essa torre. Ele fica muito feliz porque aí ele fica próximo da Oruana, né? O cavaleiro Henrique trouxe ela junto para o lugar onde eles estão construindo a torre e aí ele tem um contato maior com a Oruana ali.
A torre fica pronta e eles resolvem então atacar o castelo. Mas quando eles estão empurrando essa torre que estava chegando perto do castelo, o terreno irregular cede e a torre fica muito inclinada. Então eles precisam ir lá fazer muita força para tentar levar essa torre, né, tirá-la desse buraco e continuar para aproximá-la mais do castelo. Os mouros aproveitam para jogar tochas incendiárias, atacar a torre pega fogo, acaba sendo destruída, cai por cima de alguns soldados, entre eles o cavaleiro Henrique e o seu servo mais fiel. Então o cavaleiro Henrique acaba morrendo neste capítulo aí. No capítulo 17, que é o penúltimo capítulo, nós temos a situação agora, a Oruana está livre, tem o enterro do cavaleiro Henrique e tal, a Oruana livre, e aí o Mogame resolve se aproximar, né, na esperança de que talvez ela aceite ficar com ele. Nós temos também aí referências à fome, que já começa a acometer os muçulmanos, os mouros, afinal de contas, já se passaram mais de 2 meses, são milhares de pessoas presas lá dentro sem suprimentos de comida ali. No tempo presente, a Maria Sara vai até a casa do Raimundo, né, ela vai ficar 2 dias lá, enquanto ele vai terminando o seu livro, e aí nós passamos a ter uma analogia. O próprio Raimundo faz essa analogia para ela. Ele diz o seguinte, ó, porque a Maria Sara quer saber o destino do Mogame e da Oruana, se eles vão ficar juntos, aquela coisa toda. O Raimundo aproveita então para fazer a seguinte analogia. O Mogame jamais vai chegar a capitão, ele será sempre um soldado. E se a Oruana o quiser, terá que aceitar essa realidade. É como se ele estivesse jogando para Maria Sara. Ele diz, da mesma forma, eu jamais deixarei de ser um revisor. Eu não serei um escritor. No fundo, eu serei sempre um revisor. Como se estivesse dizendo para ela que ela tem que escolher da mesma forma que a Oruana, se quer ou não ficar com apenas um soldado, com apenas um revisor. A Maria Sara declara novamente o seu amor e diz que ela o quer assim como ele é, um revisor que tem talento para ser escritor, na opinião dela. O Raimundo volta a escrever a sua história, incentivado pela Maria Sara, e enquanto a Maria Sara lê um livro sobre os milagres de Santo Antônio, o Raimundo descreve alguns milagres que teriam sido atribuídos ao cavaleiro Henrique. Depois de tudo acontecido e tal, ele ficou no imaginário popular e vários milagres foram atribuídos a ele. Tá? Isso faz parte da história de Portugal aí. E finalmente chegamos no capítulo 18, capítulo final. Esse capítulo começa mostrando que o rei Afonso, está com muitas dificuldades financeiras, não está conseguindo pagar os seus soldados, o soldo, né, dos seus soldados. Os soldados começam a se rebelar, não querem mais lutar e tal. E aí nós temos uma situação em que os soldados portugueses resolvem exigir participação no saque da cidade de Lisboa. Os cruzados terão direito aos saques e eles acham que terão direito também, porque eles estão fazendo o mesmo trabalho. Um dos líderes desses soldados revoltados, representantes desses soldados revoltados, é exatamente o Mogame, que surpreende até o rei pela sua capacidade de falar bem, de argumentar bem e tal. O rei, pressionado, acaba cedendo, dizendo que os portugueses terão os mesmos direitos dos cruzados nos saques aos derrotados, aos mouros derrotados ali. E aí a narrativa se precipita. Começa a haver deserções entre os mouros, né, que descem por cordas, tentando fugir, acabam sendo mortos pelos portugueses, e aí os portugueses fazem um último ataque, né, incendeiam os muros, as portas, aí conseguem invadir e tomar Lisboa. Encerra-se assim a história do Cerco de Lisboa. O Raimundo solta a caneta, porque ele terminou o livro, e vai se deitar. A Maria Sara, né, acorda, está na cama esperando por ele, e aí ela pergunta o destino do Mogame e da Oruana, se eles vão ficar juntos. O Raimundo diz que sim, que ela provavelmente vai voltar para sua terra e ele vai junto com ela. E aí ela pergunta, por que eles não ficam aqui? Ele falou, vou ver, vou pensar e tal, mas de qualquer maneira eles vão ficar juntos. Lembrando que há uma analogia, né? Assim como o Raimundo e a Maria Sara, né, estão concretizando sua história de amor, na história do Cerco de Lisboa tem a história de amor do Mogame e da Oruana. E é interessante, gente, porque ele termina dizendo o seguinte, ó, eles vão provavelmente para algum lugar e vão encontrar um cachorro e vão levar com eles. Essa imagem do cachorro, vocês têm que ficar atentos, porque tem um momento que ele está saindo
justamente já pensando na Maria Sara, quando ele está indo para a editora, lá logo no começo do livro, ele encontra um cachorro magro, perdido e tal. E aí ele resolve voltar em casa, trazer comida para o cachorro, e ele fica se perguntando, por que esse cachorro fica aqui? Né? Se ele descesse, porque é mais no alto da cidade, é um lugar mais deserto, onde não tem muita comida, ele fala, se ele fosse mais lá para o centro, ele teria comida abundante e tal, mas ele fica aqui. Tá? E aí ele fala assim, mas talvez seja justamente uma apatia, uma timidez. No fundo, há uma certa ligação com o que ele pensa sobre ele, né? Uma certa timidez e tal, porque é o momento em que as coisas estão começando a mudar, começam a abrir outras perspectivas. Quando ele vê uma perspectiva para aquele cachorro de mudar, ele também está vendo uma perspectiva para ele de mudar, né? De que alguma coisa pode acontecer na sua vida envolvendo aí a Maria Sara. Vale a pena ficar atento a esse paralelo aí também. Você tem vários paralelos ao longo do livro, tá? De qualquer maneira, essa é a síntese, uma síntese bem rápida, né? Porque não é o objetivo dessa aula ficar fazendo um resuminho para você. Sobre a história do cerco de Lisboa. Tá? Espero ter passado o mínimo necessário e principalmente espero ter despertado, né, em você o interesse para ler essa história e pegar mais detalhes aí. Agora nós vamos para a parte estrutural do livro, certinho? Vamos lá? Bom, vamos começar falando sobre o narrador. Nós temos aqui um narrador externo, um narrador em terceira pessoa, onisciente, e é um narrador que transita muito livremente entre todas as linhas narrativas. E muitas vezes mesclando, misturando, né? Fazendo comparações, fazendo analogia entre as duas histórias. E isso acaba exigindo um pouco mais de cuidado, de atenção do leitor, né? Para perceber, porque muitas vezes você meio que se perde, mas de que história ele está falando, em que momento ele se encontra agora. Agora, a grande dificuldade do livro, e que é também uma das virtudes do José Saramago, está no seu estilo. E para explicar o estilo dele, melhor é mostrar. Dá uma olhada nesse livro. O livro começa exatamente assim. Isso aqui é o início do livro. Disse o revisor, sim, o nome deste sinal é deleatur. Usamo-lo quando precisamos suprimir e apagar. A própria palavra o está a dizer. E tanto vale para letras soltas como para palavras completas. Lembram-me uma cobra que se tivesse arrependido no momento de morder a cauda. Bem observado, senhor doutor. Realmente, por muito agarrado que estejamos à vida, até uma serpente hesitaria diante da eternidade. Faça-me aí o desenho, mas devagar. É facílimo, basta apanhar-lhe o jeito. Percebeu? Isso aqui é um diálogo. Só que não tem aquelas marcas tradicionais que facilitam a nossa compreensão. Vamos, com uma licença poética aqui, né, pedir licença para o Saramago, vamos colocar naquilo dentro do que nós chamamos de normalidade, né, em linguagem de dia de semana, como diria Guimarães Rosa, ficaria assim, ó. Disse o revisor. Sim, o nome deste sinal é deleatur. Usamo-lo quando precisamos suprimir e apagar. A própria palavra o está a dizer. E tanto vale para letras soltas como para palavras completas. Lembra-me uma cobra, como se tivesse arrependido no momento de morder a cauda. Bem observado, senhor doutor. Realmente, por muito agarrados que estejamos à vida, até uma serpente hesitaria diante da eternidade. Faça-me aí o desenho, mas devagar. É facílimo, basta apanhar-lhe o jeito. Percebeu? Se você tem essa estrutura, fica bem mais fácil de acompanhar o diálogo. Agora, do jeito que o Saramago coloca, ele vai criando um ritmo frenético. Vai juntando tudo sem fazer pausa. E isso exige de nós, leitores, principalmente quem não conhece Saramago, quem não está habituado com o texto de Saramago, uma atenção maior, um cuidado bem maior. Senão você acaba se perdendo ali. Mas isso, gente, se por um lado traz dificuldade, por outro lado traz o prazer da leitura. É o trabalho artístico, é o trabalho poético, é a especificidade do autor. É aí que o autor se mostra, é aí que ele se diferencia do comum, do normal. Afinal, nós estamos diante de um Prêmio Nobel de Literatura. Outra coisa que nós precisamos comentar aqui, rapidamente, são as personagens de cada história. Eu já falei para vocês que na primeira história, na história do século XX, os protagonistas são o Raimundo da Silva, revisor, e a Maria Sara.
Mas nós temos ainda, com um certo destaque, o Costa, que é o funcionário da editora, que o pressiona e tal, né? E quem ele depois sente um certo remorso porque acabou caindo na responsabilidade do Costa, né? Aquela coisa de apressar e o livro sair com aquele não lá. Tem a senhora Maria, que é o que os portugueses chamam de mulher a dias, né? Ou seja, é a empregada doméstica, né? A mulher que vai lá, que faz a limpeza da casa dele lá. E tem a Sara, que é a telefonista, que dá o telefone da chefa dele, né, da Maria Sara, para o Raimundo. De certa forma, ele é meio conivente, ela meio que percebe o que está acontecendo ali. Na segunda história, os protagonistas, sem dúvida nenhuma, são o Mogame e a Ouruana, né? A história central, né, mostra a trajetória deles até eles ficarem juntos ali. E aí temos alguns personagens históricos, né? Temos o Dom Afonso Henriques, o rei de Portugal. Tem esse Dom Egas Muniz, tá? Outro personagem histórico, era o aia do Dom Afonso. Ele teria recebido uma mensagem de Nossa Senhora, né, de que Dom Afonso seria rei, que ele nasceu com um problema, com uma certa deficiência, depois se curou e que ele seria rei de Portugal. Isso tudo faz parte da história de Portugal. E o Cavaleiro Henrique, que é um personagem mais explorado também, mas que não deixa também de ser um personagem histórico ali, a quem depois foram atribuídos certos milagres. E tem um outro personagem fictício que é o Almoadem. O Almoadem, aliás, o livro começa, né, a narrativa do Cerco de Lisboa começa mostrando o Almoadem lá, explicando o trabalho dele, que ele era cego, mas que ele conseguia sentir o horário para chamar os muçulmanos para a reza, para suas orações lá. E no final, né, o livro termina com a degola dele. Tá? Ele começa a cantar no final, quando o cerco já se fechou, quando os portugueses já invadiram o castelo, e aí um português sobe até a torre e o degola lá. Bom, isso é a história do cerco de Lisboa. Claro, como eu sempre digo, isso não substitui a leitura do livro, mas eu espero ter trazido as informações básicas suficientes para que você possa responder as questões de uma prova, né? Às vezes se cobra no ensino médio, mas principalmente do vestibular. E eu aguardo você numa próxima análise de obra literária. Um abraço!